Pastor Ronaldo, é, como foi? Você nasceu num lar evangélico, se converteu? Como foi esse processo? Não, eu não nasci no lar evangélico. A minha família era toda católica, né? E foi a partir mais ou menos dos 15 anos de idade eu tive encontro com Jesus. Nós tínhamos uma família muito conturbada, tínhamos problemas familiares, problemas com meu irmão que se tornou um traficante de drogas, e nós sofremos muito dentro do nosso lar, né? Então, eu eu conheci uma pessoa, eu praticava artes marciais. E eu conheci uma pessoa, uma moça na academia, e ela me fez o convite de para visitar uma igreja. Mas ela não frequentava essa igreja. Ela apenas fez o convite, disse que era legal, gostava dos cultos lá. E eu fui fazer uma visita a essa igreja, inclusive a igreja que eu faço parte hoje, né? Depois de tantos anos, Voltou para. eu voltei para ela, me mudei para lá, moro do lado da igreja e faço parte dela hoje, Comunidade Casarão. E, e então eu fui visitar essa igreja e eu fui impactado, né, pela presença de Deus. Eu senti uma paz que eu não sentia, porque eu vivia num lar muito conturbado, um lar cheio de brigas, discórdia, traição. E ali eu senti uma paz muito grande, uma paz enorme. E ali eu entreguei minha vida a Jesus com 15 a 16 anos de idade, era somente eu na minha casa. E eu então comecei a frequentar essa igreja e dali nunca mais eu voltei para trás. E era somente eu, da família. A igreja ficava a cerca de 3 a 4 quilômetros de distância de casa e eu ia a pé. Todos os cultos que tinha eu ia a pé. E aí voltava de tanta sede de Deus, né? Ah, que benção. Mas depois de um tempo o Senhor foi trabalhando e foi trazendo aos poucos a minha família. Mas eu não nasci no berço evangélico. E o chamado para o ministério demorou muito essa conversão, porque novinho, né? Tava novinho, né? Jovem, né? Ainda. Ou foi aos poucos? Foi aos poucos, né? Quando eu fiquei nesta igreja, é até interessante eu contar aqui, eu, como a igreja era muito distante de casa, eu precisava de uma igreja mais próxima de casa, porque era muito longe, eu ia a pé, então eu encontrei uma igreja próximo de casa. E era uma igreja totalmente diferente, né? Não era uma igreja como comunidade, igreja batista, era uma igreja pequena, uma igreja do reteté, do fogo, uma igreja bem diferente, né? Uma igreja com uma visão diferente. E então eu tinha amigos que frequentavam essa igreja, então eu me senti melhor congregar nessa igreja, porque na igreja da qual eu ia, que é a que eu faço parte hoje, é uma igreja muito grande, né? Então era difícil ter relação com as pessoas. Então, como eu tinha amigos nessa igreja, amigos de escola, eu decidi ficar nessa igreja, que era uma igreja praticamente na rua de trás de casa, era muito perto. Só que era uma visão muito diferente, eu até estranhei no começo, na hora, né? E aí eu comecei a frequentar essa igreja, e a igreja era uma igreja de muita oração, e a igreja fazia muitas vigílias, não é? As vigílias de antigamente a gente sabe que é diferente das vigílias de hoje, né? Era oração, né? Era oração mesmo, né? As vigílias, Hoje é mais hoje é culto, louvor, louvor, né? Tem muito culto, pregação. culto, pregação, louvor, mas antigamente era joelho no chão, era busca mesmo, busca, 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 busca. Tem que voltar essas vigílias, irmãos. Pois é, e era muita oração. E aí eu comecei a participar dessas vigílias e comecei a conhecer um outro lado mais sobrenatural, né? Ali é uma igreja onde começou a ter manifestações de profecia, essas coisas. E eu não tinha contato com essas coisas ainda de profecia, revelação. Comecei a conhecer esse mundo e dali me despertou um interesse muito grande, uma chama muito grande pelas coisas de Deus. Eu já tinha decidido servir a Cristo, mas eu não conhecia, não tinha um chamado ainda, não, meu coração não ardia ainda para a obra. E ali foi nessa igreja que despertou em mim o desejo, a vontade de ser alguém, de ser um pregador, né? E eu quando eu sempre gosto de falar isso, às vezes eu falo até para meus filhos, né? Que eu sempre gostei de literatura desde criança, sempre gostei de ler desde criança. Então toda vez que eu ia dormir eu tinha gibis. Eu lia muitos gibis, várias, a Manacão, a Mônica, a Turma da Mônica, enfim, eu tinha muitos gibis, fazia coleção. E um dia nessa igreja eu estava na porta da igreja e o pastor que estava pregando ele disse assim: tem uma pessoa aqui no nosso meio
que ela vai ser um instrumento de Deus. Ela vai viajar para muitos lugares e vai pregar a palavra, e vai pregar em lugares com muitas pessoas, pessoas de fora, de outras nações. Mas Deus está pedindo algo dela, trocar o gibi pela Bíblia. E eu, então, recebi aquela palavra, sabia, eu olhei para o lado e pensei, mas só deve ser eu, né? Porque eu sou apaixonado por gibis, Você né? olhou, não tinha mais ninguém que Não tinha parecia mais ninguém. que gostava de gibi. E aí eu falei assim, deve ser eu. Ele disse, você tem que trocar o gibi pela Bíblia, e o Senhor está dizendo, coma a Bíblia, porque você vai pregar em muitos lugares. Então, eu cheguei em casa, decidi me livrar de todas as revistinhas em quadrinhos e comecei a comer a palavra, a ler a palavra, a estudar a palavra. E aí, com já pouco tempo na igreja, eu já estava ministrando, pregando. E começou promessas de Deus, né? Que eu ia ser um itinerante, que eu ia viajar, que eu ia participar de muitas convenções, congressos, que eu ia ministrar e o Senhor ia ser comigo. E não demorou muito tempo, eu já estava viajando, já estava pregando. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.